Continuando, a gente vai implementar o construtor da Resource Not Found Exception, na casa que eu já fiz, mas que a gente pode fazer generate constructor usando o message string, ok, pronto, só isso. E aí a gente vai colocar a annotation response status e vai dizer que isso aqui está associado ao HTTP status not found. E toda vez que a gente lançar a exceção resource not found exception, a gente vai receber uma mensagem de erro com o HTTP status 404. Só que ele vai continuar sendo aquele objeto padrão do Spring quando dá erro. Então seria bem mais interessante se a gente conseguisse criar nosso próprio padrão de erro, e sempre que der um erro a gente consegue customizar a resposta. Para isso eu vou criar uma pasta chamada handler, e dentro eu vou escrever eu vou criar uma classe chamada filmes handler exception, que ela vai cuidar de toda vez que a gente lançar uma exceção, a gente vai configurar para ele retornar uma resposta do jeito que a gente quiser. Então no caso aqui a annotation REST controller advice, e aí a gente vai criar um método public que vai retornar um response entity, que ele vai lidar, então ele vai lidar com a exceção resource not found exception, e ele vai receber a resource not found exception como parâmetro de forma automática. Então resource not found exception. Deixa eu importar. E aí, agora que a gente fez isso, a gente vai colocar a annotation exception handler, e a gente vai dizer que esse método vai estar associado especificamente a qual exceção. No nosso caso, resource not found exception class. Então toda vez que essa exceção for levantada dentro do nosso código, esse método vai ser executado e ele vai retornar um JSON do jeito que a gente configurar. Então para isso, eu vou aqui dentro de exception criar uma classe chamada mensagem erro. Então preciso trocar o nome aqui. Refactor, rename, mensagem erro. Então eu vou anotar aqui, eu vou primeiro na verdade escrever. Então vai ter, nossa resposta padrão vai ser private string a data, private string a mensagem de erro e um private integer o status code. No caso, por exemplo, quando essa exceção for levantada e for um 404, o status code vai ser 404. E aqui a gente vai usar a annotation do long loop, @data, de forma que eu não preciso fazer a implementação do get status, set status, get message, set message, get data, set data. O Longbook vai providenciar isso pra gente. Então beleza. Toda vez que a resource, voltando para cá pro nosso handler exception, toda vez que a exceção resource not found exception for levantada pela gente, a gente vai retornar um objeto do tipo mensagem de erro. Então eu vou criar mensagem de erro. E aí eu vou fazer erro.setStatus, é um 404 nesse caso. Erro.setMessage. A mensagem a gente setou quando a gente subiu ela, quando a gente deu um throw new exception. Então a gente consegue pegar a mensagem usando o getMessage. E por último, setData. Então a gente vai usar um local datetime.now.format DateTimeFormat of pattern. Então eu acho que é dia, mês, ano. Então ele vai
gerar um local datetime com hora, dia, mês, ano, e a gente vai pegar só o dia, mês e o ano. Dessa forma. Na verdade, eu acho mais interessante a gente conseguir ter o acesso à hora também. Então eu vou tirar esse format e vou retornar o local datetime now ponto toString, que é uma string. E aí a gente vai retornar o response entity, passando a mensagem de erro e o HTTP status code que está associado, que em nosso caso é o not found. Erro, tem uma coisa errada aqui, response entity. Return new, é óbvio, precisa distanciar, então return new response entity. E aí feito isso, deixa eu só excluir essa import aqui que não está sendo usado. Feito isso, toda vez que a Resource Not Found Exception for levantada, a gente vai retornar essa mensagem de erro, contendo o status code, a mensagem e a data do erro. Então a gente vai testar agora. Vamos aqui parar a aplicação. Subir. Opa. Deixa aqui. A gente não fez, implementou ainda, então deixa eu voltar. Run. Start de novo. A aplicação subiu e agora a gente vai tentar buscar por ID. E a gente vai ver que ele vai retornar uma mensagem customizada. Opa. Nesse caso aqui ele achou porque existe. Eu já cadastrei previamente, então vamos dizer um ID que não existe. 40. Filme não encontrado. Beleza. Vamos dizer 440. Filme não encontrado. E agora a gente, já que a gente já está tratando dessa exceção de não encontrar um filme por ID, a gente finalmente vai criar a rota de cadastrar filme. Então é um post mapping. O nome da rota vai ser, primeiro, vai retornar response entity e o nome da rota vai ser criar filme. E aí no Java existe um padrão chamado DTO, que é Data Transfer Object. Então a gente vai, que basicamente serve para a gente manipular o objeto entre as camadas da aplicação, entre repository, service e controller. Nesse caso eu vou criar uma pasta chamada DTO e lá dentro eu vou criar como a gente vai receber o JSON para criar um filme, o request, né, que seria vindo do front. Então, criar filme request. E aí aqui dentro a gente consegue especificar exatamente quais objetos, quais dados a gente precisa para cadastrar o filme. Então a gente vai precisar do nome, da data de lançamento, o autor, da nota do IMDb, private string, gênero. E aí a gente vai usar de novo a annotation @data para a gente não perder tempo tendo que implementar get, set e afins. E aqui no post map, como a gente vai receber um JSON, a gente precisa informar o Spring que ele vai ser responsável por mapear um JSON para uma classe do Java. No caso, a nossa classe criar filme request. Então a gente vai passar a annotation request body, que vai indicar o Spring que ele tem que mapear o JSON que ele vai receber para a classe que a gente especificar aqui. Então, criar filme request. E aí a gente vai de novo
utilizar o filmes service ponto criar filme passando o objeto request. Se não der nenhum erro, a gente vai retornar response entity. Nesse caso eu vou retornar o no content, ou seja, eu não vou retornar nenhum tipo de objeto, apenas o status code 204. E aí nessa parte aqui vai muito de regra de negócio. Por exemplo, existe a possibilidade de você, quando você submeter um post request para criar algum objeto, você precisar do objeto de volta. E aí nesse caso você pode dar por exemplo, um response entity.ok e retornar o objeto que foi criado. Ou outra possibilidade é você criar um objeto e retornar o URL de onde você conseguiria aquele objeto. E o mais simples é que você simplesmente aceita que o objeto foi criado e retorna o noContent, que é o que a gente está fazendo aqui. Então agora a gente vai implementar lá no Service a parte de regra de negócio para criar um filme, que vai ser bem simples na verdade. Então vou copiar essa parte aqui que a gente vai precisar, vou abrir o Film Service, e aí eu vou dar um public, vou criar o método public, void, que eu não vou retornar nada, criar filme, que vai receber a classe criar filme request. E aí, para salvar no banco, a gente efetivamente precisa de um objeto chamado filmesModel, que é como a gente mapeou a tabela, ou a nossa classe do Java para a tabela no banco. Então eu vou instanciar. E aí o que eu vou fazer aqui é basicamente repassar os dados que vieram no request para o objeto model. Então eu vou fazer model.setNome. Esse nome veio dentro do request. Então request.getNome. Model.setMDB. E MDB também veio dentro do request. Model.gênero. Request.getGênero. Model. Ano de lançamento, get data de lançamento. Então acho que eu mapeei errado aqui, então vamos trocar, na verdade é inteiro, e aqui é ano de lançamento. Isso aqui não existe mais, então é get ano de lançamento. E agora que a gente mapeou tudo para dentro do model, a gente precisa salvar o model. Então a gente vai dar um filmes repository.save e a gente passa o model para ele salvar. Com isso a gente já tem a parte, deixa eu ver, a gente tá dando erro aqui, beleza, era só salvar. Com isso a gente já tem a parte de salvar feita, sem muita complexidade, a gente não vai fazer muita validação, na verdade a gente não fez validação. E aí a gente vai testar agora se a gente consegue criar um filme. Então, deixa eu parar e subir a aplicação de novo. A aplicação subiu, então eu vou testar lá no Insomnia a rota de criar filme. Então já tem um filme pré-cadastrado aqui, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu vou trocar para Harry Potter e a Ordem da Fênix. E eu vou dizer que isso aqui foi lançado lá em 2006. E eu vou fazer um post request para a rota de cadastrar filme identificado por post, que né, essa aqui é a URL. Então, no content, ou seja, o objeto foi criado com sucesso. E aí a gente pode testar, por exemplo, listar todos os filmes aí, que em teoria é para retornar mais de um, porque eu já previamente cadastrei alguns outros objetos. Então, a gente já tem cadastrado, na verdade, repetido aqui Harry Potter e a Pedra Filosofal 3 vezes aqui, e a gente vai começar a fazer algumas validações na hora de cadastrar. Então, a gente já fez 2 métodos de get, de buscar um filme específico por ID, buscar todos os filmes, cadastrar um filme
E a gente pode fazer agora para deletar um filme efetivamente do banco. E aí para deletar um filme, a gente vai precisar do ID. Então a gente vai colocar para complementar a rota, barra chaves ID. E aí eu vou criar o método public response entity deletar, na verdade eu vou chamar de remover filme. E aí a gente vai seguir o mesmo esquema de buscar, né? A gente vai passar o path variable id do tipo long para id. Então desse jeito aqui a gente já consegue esse id passado pela URL. E aí a gente vai de novo usar o filme service ponto remover filme. Então vou dar um path, vou passar o id. Se não der nada, não der nenhum erro, eu vou retornar return response entity ponto accepted. Vou dar um build aqui. E aí, se não der nenhum erro, né, a gente vai realmente, efetivamente remover o objeto do banco. E agora falta implementar o método remover filme da classe filme service. Então, public void remover filme recebendo um ID. E aí a gente pode fazer um negócio bem, a gente pode reaproveitar o buscar filme porque a gente já tem um ID. Então a gente consegue já fazer a validação se o filme que a gente está passando para remover ele não existe. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar buscar filme. Na verdade eu vou salvar porque ele também vai me retornar o filme model, né? Então filme model filme. Eu vou chamar buscar filme passando o ID que eu recebi. Se o filme não existir, vai ser levantada a exceção que o recurso ele não foi encontrado. Então a gente já não precisa mais implementar aqui. Caso ele seja encontrado, tudo que eu preciso fazer é remover ele do banco. Então vou dar um filme repository ponto, e aí eu vou buscar aqui delete, e tudo que eu preciso passar é o objeto filme que eu encontrei no banco. Dessa forma, deixa eu ver no controller, tudo ok, a gente já tem implementado a rota de remover o recurso do banco e fazer a validação de que realmente o recurso existe dentro do banco. Como vocês podem ver, o Spring ele facilita muito, já tem muita coisa implementada. E aí eu vou fazer no Insomnia a rota de remover. Então, remover filme, o HTTP code é o delete. E eu vou só copiar aqui, então 440. E vou passar aqui para tentar remover o objeto 440 que não existe no banco. Então, em teoria, é para ele retornar a exceção lá de que o filme não foi encontrado. Beleza? Filme não foi encontrado, 404, o recurso não foi encontrado. Então, vamos buscar aqui um filme que realmente existe. Se Harry Potter e a Pedra Filosofal com ID 2, eu vou tentar remover ele. Então, ID 2, eu vou mandar. Beleza? Foi aceito. Então significa que se eu listar todos os filmes aqui, esse recurso com ID 2 não é para aparecer na lista. Viu? Muito fácil. E rápido, na verdade, a gente implementou a rota de delete muito rápido. Então vamos tentar deletar o recurso 3 agora. Opa, 3. Accepted. E aí a gente vai listar. Beleza, só existem agora 2 recursos no banco, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Ordem da Fênix. Deixa eu ver o que a gente precisa fazer agora. O último método, que é o putMapping, que existe uma diferença, né? O putMapping é quando você deseja atualizar o objeto inteiro.
Diferente do patch mapping, que é quando você deseja atualizar apenas um pedaço do objeto. E aí, da mesma forma, a gente precisa identificar qual objeto a gente quer atualizar. Então, vou passar o ID. Então, de novo, response, entity. Vou reaproveitar um pedaço do código. E aí eu vou trocar, que não vai ser mais remover filme, vai ser atualizar filme. E aí nesse caso eu vou ter tanto o ID como uma variável de caminho aqui. Eu também vou receber um JSON response, na verdade é request body. E aí eu vou reaproveitar a classe criar filme request, porque ele já vem com todos os campos que eu quero: nome, ano de lançamento, autor, IMDb e gênero. Então eu vou reaproveitar essa classe. Então, request aqui. Então faltou o ponto e a vírgula aqui. E aí eu vou criar o método atualizar filme, que ele vai receber o ID para eu buscar qual filme, para saber qual filme é, e os novos dados do filme. Então agora a gente vai implementar o método atualizar filme. Então public void atualizar filme, que recebe um ID, e esse criar filme request. E tudo que eu preciso fazer inicialmente é saber, da mesma forma que a gente fez quando a gente foi tentar remover um filme, eu preciso saber se efetivamente o filme existe. Então, eu vou chamar buscar filme e vou passar o ID. Se o filme não existir, a gente vai trabalhar da mesma forma. Ele vai se levantar da exceção Resource Not Found Exception. Caso ele exista, eu consigo pegar aqui o objeto filme, e aí tudo que eu preciso fazer agora é atualizar os dados do filme com base no JSON que foi enviado com os novos dados. Então, filme.set autor request.get autor. Na verdade, eu posso até aproveitar o que está escrito aqui na hora de criar. Basta eu mudar aqui filme. Na verdade, eu vou trocar aqui para model para ficar mais rápido. Beleza? E agora a gente só precisa salvar no banco. Filme repository.save. E aí vocês podem notar que o método save, ele é tanto usado para criar quanto para dar um update no objeto. E como é que você deve estar pensando? Como é que ele faz? O que ele vai fazer é basicamente detectar se o objeto que eu passei aqui para salvar, por exemplo, dentro do save, ele já possui um ID, significa que é um update. Se ele não possui um ID, significa que é para criar o objeto. No nosso caso aqui, o ID não existe, porque esse objeto está sendo criado ainda. Então, nesse caso aqui, o save ele vai detectar que ele tem que criar o objeto no banco. Já nesse caso aqui de atualizar, a gente buscou o filme no banco, então ele veio com ID. Então, na hora de dar o ponto save aqui, ele vai detectar que existe um ID preenchido no Filmes Model, e aí ele vai saber que, na verdade, ele precisa dar um update e não um create. E aí, aqui também já está implementado o atualizar filme. Eu vou mostrar que foi aceito a requisição, se não der nenhum erro. E a gente vai testar agora. Vou parar a aplicação e subir de novo. Pronto, a aplicação subiu. Então eu vou criar aqui o request no Insomnia, que é um put, que o corpo é JSON, e vai ser atualizar filme. Então eu vou aqui copiar essa URL e vou copiar esse JSON aqui de cadastro e vou alterar alguns dados. Então vamos primeiro descobrir um objeto que existe. Existe um objeto com ID 1, e ele é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, lançado em 2002, e o IMDb da nota dele é 6. Então a gente vai atualizar o objeto 1
E aí a gente vai trocar para Harry Potter 100% atualizado. A gente vai trocar de 2006 para 2010. E a gente vai dar um pontinho a mais aqui pro cara. Então a gente vai botar o nota 7. E aí a gente vai testar agora se tá tudo ok. Então, foi aceito. Então se a gente listar aqui, a gente vai não mais ter Harry Potter e a Pedra Filosofal. A gente vai ter Harry Potter 100% atualizado. Então, bora lá testar. Aqui, a gente pode ver que o objeto com ID 1, ele rolou o update. Então trocou aqui para Harry Potter 100% atualizado. E o IMDb dele agora nota 7. O ano de lançamento agora é 2010. Então vamos fazer outro teste aqui. Vamos passar um ID que não existe para ver se ele vai retornar aquela exceção de que a gente tentou atualizar um objeto que não existe. Massa. Filme não encontrado. Então tá funcionando tudo ok aqui. Então a gente implementou os objetos mais como é que eu posso dizer? A gente implementou os métodos mais básicos de uma API REST. A gente fez um tratamento de erro aqui bem simples, né? Então a gente não está nem validando muita coisa. Então, por exemplo, agora a gente vai começar a fazer algumas regras de negócio mais legais. Por exemplo, na hora de criar o filme, eu posso checar, por exemplo, se já existe um filme cadastrado com aquele nome. Então, se já existe um filme cadastrado com aquele nome, provavelmente eu estou tentando cadastrar o mesmo filme de novo. Então, eu vou fazer o que? Dentro de Service, eu vou implementar uma função que vai ser privada. Então, ela só vai ser acessível dentro do filme Service, que vai ser filmes, vai me retornar um filmes model. E o nome da função vai ser buscar filme por nome, recebendo o nome do filme. E aí eu vou implementar, agora feito aqui no Service, eu vou implementar lá no repository o código SQL para que eu consiga buscar e detectar se eu já tenho lá dentro da tabela algum filme com aquele mesmo nome. Então aqui, como é uma interface, e aí a gente vai usar mais uma das mágicas do Spring Data JPA, a gente só precisa implementar o nome do método e o retorno. Na verdade, uma das poucas coisas que a gente vai implementar aqui é o retorno. Então a gente vai dizer que a gente vai retornar um filmes model se a gente achar. E o nome do método vai ser find by nome. E aí a gente vai passar string nome do filme. E agora a gente vai aqui para o Service. Então a gente vai testar agora. A gente vai passar o nome. E aqui a gente vai dar um return filmes repository ponto find by nome, passando nome. Agora a gente vai, antes de cadastrar o filme, a gente vai checar. Buscar filme por nome. E aí a gente vai dar um request ponto get nome. A gente retorna um objeto aqui, né? Então, filmes model igual a o retorno, né? Se o model ele for nulo, na verdade, se ele for diferente de nulo, que é mais legal testar, significa que existe um filme no banco de dados já cadastrado com nome. Então, nesse caso aqui, a gente vai lançar uma exceção que é um badge, é um resource badge request exception, que foi uma requisição incorreta. Nesse caso, a gente está tentando cadastrar o mesmo filme duas vezes. Então, a gente vai dizer filme já cadastrado.
E a gente vai ter que implementar o tratamento de erro para esse tipo de exceção. Mas primeiro a gente precisa criar a exceção. Então a gente vem aqui, criar a classe resource badge request exception. E a gente vai seguir o mesmo padrão do resource not found exception. Ele vai estender runtime exception. E aí a gente vai ter que criar o construtor, então generate constructor aqui a string, e aí a gente vai colocar a annotation response status, e aqui é um badge request. E aí agora feito isso, a gente já consegue levantar a exceção aqui, porque a classe já existe. Eu acho que eu escrevi errado, exception. Então beleza, a gente precisa importar. E aí feito isso, a gente vem aqui no handler e faz o mesmo esquema que a gente fez para resource not found exception. A gente vem aqui, copia, aí a gente já diz aqui que não é mais um resource not found exception, é o resource badge request exception. Eu vou trocar o nome aqui do método e ele não retorna mais um 404. O badge request exception, ele tem na verdade o status code dele é 400, badge request, que significa que o servidor não pode ou não irá processar a requisição devido a alguma coisa que foi entendida como erro de cliente, uma sintaxe de requisição mal formada, enquadramento de mensagem, enfim. Então a gente vai setar aqui no código não 404, mas 400. Opa. E a gente pode parar a aplicação, limpar aqui o terminal e fazer o teste de novo. A gente vai tentar cadastrar uma aplicação com o mesmo nome do que algo que já existe no banco. E a gente espera, eu espero que suba a exceção badge request exception. Então vamos ver aqui. Já existe Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então vamos tentar cadastrar Harry Potter e a Ordem da Fênix. Badge request. Aparentemente ela não foi mapeada, porque ela aqui é o erro padrão do Spring. Então resource badge request exception. Resource badge request exception, beleza. Ok. Aqui tem um erro porque, como eu só copiei e colei, eu esqueci de trocar aqui. Então, na verdade, tem que ser não resource not found exception, e sim resource badge request exception. Então, vou pausar, vou voltar de novo. Vou limpar o terminal. Então, a aplicação está subindo de novo. E aí a gente vai fazer a requisição de novo, tentar cadastrar de novo Harry Potter e a Ordem da Fênix. E aí a gente consegue mapear já para filme já cadastrado. Então vocês podem ver que é muito legal porque a gente não precisou escrever, por exemplo, nada de char SQL aqui. A gente simplesmente botou find by e aí a gente diz o atributo para o JPA buscar. Nesse caso aqui, nome é um atributo que existe dentro da classe Filmes Model. Então tudo que a gente precisou dizer foi find by nome. Se a gente quisesse algo do tipo find by autor, tudo que a gente precisava escrever aqui é find by autor.
Então a gente tem outras coisas, outros tipos de busca também que o JPA já deixa a gente, né, já implementa pra gente. Por exemplo, a gente podia buscar se a string continha a palavra que a gente passou, então a gente podia usar contains, se ela termina, se ela é exatamente igual, no caso de números, né, se ela é maior que, ou maior ou igual a. Então, tipo, vem tipo, muito fácil pra gente aqui. O JPA facilita muito pra gente aqui. Então, find by, vou voltar aqui para find by nome. Deixa eu ver mais uma refatoração que a gente pode fazer aqui. Que a gente já conseguiu implementar os 5 métodos que eu falei que a gente ia implementar. E aí, deixa eu ver o que a gente pode validar, a gente pode melhorar aqui.